Meus irmãos, nós iremos para esse momento tão importante do culto, mais importante, né? O tema da mensagem é: Jesus cuida de você. Jesus cuida da sua vida e cuida do seu coração nesses tempos de crise. Gostaria de compartilhar o texto, João capítulo 10, versículos de 1 a 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu tomo aquela aguinha. Nós vamos orar mais uma vez. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 18. Gostaria que você tivesse aí com a sua Bíblia também aberta. Diz assim, palavra do Senhor: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas, pelo seu nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Versículo 6, Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quero colocar esta mensagem diante do Senhor. E, ó Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, ó Deus. O Senhor cuida desta pessoa que está angustiada com toda esta situação que nós vivemos. O Senhor cuida dos corações que estão apreensivos, daqueles, ó Deus, que estão perdendo a esperança, Senhor. O Senhor cuida de nós. E esta mensagem, ó Deus, que o Senhor traga esperança aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, o Evangelho de João tem como objetivo revelar Jesus como Deus. Principal característica deste Evangelho: ele revela Jesus Cristo. Jesus Cristo como Deus, a divindade do Messias. Jesus é muito mais do que um mestre. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que um líder, do que qualquer
coisa, qualquer outro título que nós possamos oferecer para Ele. Jesus Cristo é o Deus encarnado. E no Evangelho de João, o apóstolo revela a divindade do Senhor Jesus de maneira plena. Nós cremos como igreja na Santíssima Trindade, cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Você pode conferir lá em Efésios capítulo 1, ali Paulo, o apóstolo Paulo, discorre ali a respeito da Trindade, um texto maravilhoso. E a Santíssima Trindade, cada pessoa da Trindade trabalha especificamente para a salvação do ser humano. Ou seja, fomos eleitos pelo Pai, escolhidos pelo Pai, fomos salvos pelo Filho, fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, a marca da promessa de que nós estamos em Cristo, que nós somos do Senhor. Mas é na pessoa do Filho, na encarnação do Filho, que Deus proporciona essa proximidade conosco. Porque, meus irmãos, quando nós falamos sobre Deus, sobre o poder de Deus, um Deus criador, às vezes esses conceitos podem nos distanciar de Deus. Mas o Filho, a pessoa do Filho, nos aproxima desta divindade. Um dos títulos de Jesus Cristo, você deve saber disso. Um dos títulos de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus está conosco, o Filho está conosco. Ele veio ao mundo para nos salvar. Jesus declara no Evangelho de João, alguns capítulos atrás, capítulo 6, versículo 35, o Senhor Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus está dizendo que, de fato, nele nós encontramos saciedade. Jesus compara no passado, no Antigo Testamento, ali o povo de Israel foi suprido por Deus no deserto. Deus providenciou o maná no deserto e eles comeram. Mas pão é assim, né? Você come, daqui a pouco você quer comer de novo, né? O carboidrato não sacia. Jesus está dizendo, olha, diferente do maná, diferente do pão que nós conhecemos, eu tenho saciedade, eu tenho vida para vocês. E ainda no capítulo 6 de João, 6,37, eu creio que essa é uma das declarações. O texto diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja o Senhor. Eu gosto muito desse texto, porque ali nos tira todas as dúvidas a respeito da nossa segurança, a respeito da salvação que nós temos em Jesus Cristo. João 6,37, para mim, um dos versículos mais belos, revela a segurança. Aquele que está em Cristo, está ali seguro nas mãos do Senhor Jesus. Jesus cuida de você, minha irmã, meu irmão. Jesus cuida do seu coração, da sua vida. Vivemos dias em que o nosso coração ele está um tanto apertado, um tanto aflito com toda essa situação. Mas a mensagem de hoje traz o Senhor como o bom pastor. Em João capítulo 10, esse texto é muito interessante aqui. Ele apresenta 3 personagens: o lobo, o mercenário e o pastor. A semelhança desses 3 personagens é que todos eles adoram ovelhas. Os 3 personagens amam ovelhas. Mas espera aí, cada um deles é movido por uma motivação, cada um com a sua motivação, motivações diferentes. Amam ovelhas, mas cada um com as suas intenções. Você consegue perceber isso? O mercenário é aquele que quer explorar a ovelha. É aquele que quer ali a lã da ovelha, quer a carne da ovelha, quer explorar a ovelha. Já o lobo é aquele que vê o rebanho e quer devorar as ovelhas. E o pastor não. O pastor simplesmente, ele quer apenas cuidar das ovelhas.
Cada um com a sua intenção, né? Por isso, cuidado com o mercenário, cuidado com o lobo. Como pastor, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer isso, que algumas ovelhas são muito fáceis de pastorear. Algumas ovelhas, você fica ali com ela o dia inteiro, pastoreando, conversando, é uma bênção. Algumas ovelhas são mansas e são ensináveis. Outras ovelhas, quando você vai tentar cuidar, ela te morde, ela te dá uma cabeçada, ela agride você, ela não quer ali o cuidado do pastor. De fato, né, Jesus está falando sobre pastorear ovelhas aqui, em João 10, é um grande desafio. Tenho servido o Senhor como pastor quase 10 anos, e eu quero deixar registrado isso, que é um grande privilégio. Eu creio que eu não merecia isso, é graça de Deus. Bênção de Deus na minha vida. Esta semana eu ouvi uma frase do pregador, grande homem de Deus, grande pregador Charles Spurgeon. Esse homem falando sobre o ministério pastoral, preste atenção. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Tamanho é o privilégio, é a bênção de ser pastor. Quando nós falamos sobre o ministério pastoral, há um grande descrédito nos nossos dias. E alguns até mesmo dizem que não existe ministério pastoral. E aí nós já entramos com a Bíblia, né? João capítulo 21, você se lembra, Jesus ali conversando com Pedro, restaurando o coração de Pedro, e ele diz: Pedro, tu me amas. Se você me ama, apacente as minhas ovelhas, cuide do rebanho. Jesus está chamando Pedro ali para quê? Para o ministério pastoral. Outro texto também para rebater, para rejeitar esse ensino de que não existe atividade pastoral. Está lá em Efésios 4:11, é Deus quem chama alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A vocação pastoral, qualquer que seja, né? É algo maravilhoso. E tenho servido como pastor, quero fazer o melhor aí para o Senhor. O pastor supremo é Jesus. Ele é o dono das ovelhas. E é muito triste para o pastor quando algumas ovelhas vão embora. Isso dói no coração. Mas também outras voltam, né? Isso também alegra o coração do pastor. Nesses meus quase 10 anos aí, eu tenho visto muito disso, né? Algumas ovelhas são especiais, elas simplesmente deixam, e outras retornam. E eu tenho aprendido nesses anos uma coisa muito importante, já falei até para algumas pessoas. Eu tenho aprendido a arte de deixar ir embora. É dura essa arte, é difícil. Nós não somos donos das pessoas, nós não mandamos nas pessoas. Não está aqui a marca dos cravos, eu não morri por ninguém, né? Mas, às vezes acontece isso, né? De você cuidar e precisamos deixar ir embora por amor. E como pastor, meu irmão, minha irmã, você que eu já conheço, você que eu pastorei, você que eu não pastoreio, eu espero fazer um bom trabalho como pastor. Um rebanho que não é meu. Debaixo dos olhos do Supremo Pastor, debaixo dos olhos do bom pastor, aquele que deu a vida por todos nós, e aí eu me incluo nisso, é claro, também sou ovelha desse rebanho. Eu quero dizer isso para você, Jesus cuida de nós, Jesus cuida de você, em nome dele, em nome do Senhor. Capítulo 10 de João, versículo 6, Jesus explica a respeito do seu ministério. Ele diz, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Olha só que interessante, Jesus está explicando a respeito da sua vida, a respeito do que ele faz, mas eles não entendem. E com a gente é difícil de entender as coisas.
Como nós somos difíceis para entender, às vezes tem que explicar várias vezes. E essa mensagem é para lembrar. Talvez tudo que eu falo é que você já sabe, mas de uma forma nova, de uma forma fresca, de uma forma diferente. Eu quero dizer para você, baseado em João 10, que Jesus cuida de você no meio da crise. No meio da crise, Jesus cuida do seu rebanho. Em João 10, Jesus está falando de crise. Uma crise específica, crise no ministério pastoral. Meus irmãos, crise não falta. Vamos deixar a do Covid-19 de lado um pouquinho, porque crise não falta. Crise no ministério pastoral, Jesus está falando disso em João 10. A crise é antiga, não é de agora. Versículo 8, o Senhor fala, né? Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Os que vieram antes de Jesus, quem o Senhor está falando? Preste atenção, antes do advento, antes da vinda de Cristo, o mundo recebeu falsos messias, falsos profetas. Antes da vinda de Cristo, alguns personagens se levantaram dizendo: eu sou o Messias. E não eram. E ali fizeram um rebuliço, mas não deu em nada. Até mesmo nos nossos dias, ainda hoje. É até engraçado dizer isso, né? Alguns se acham uma pessoa que se acha o Messias, né? Algo ao mesmo tempo hilário, algo triste. Vivemos esta crise no ministério pastoral. O rebanho está cercado de mercenários. O rebanho está cercado por lobos que não querem cuidar das ovelhas, querem se aproveitar das ovelhas. Não querem apacentar as ovelhas, querem devorar as ovelhas. E talvez você que está me vendo aí, talvez você esteja frustrado com a igreja, ou uma experiência muito difícil, você já deva ter passado. Meu irmão, minha irmã, se existe o mal, também existe o bom. Se existe o que é falso, existe o verdadeiro. Se existe o mercenário, também existe aquele que não é mercenário. Aquele que faz por amor, por chamado, por convicção. Porque o Senhor escolheu algumas pessoas para liderarem o seu rebanho. Talvez muitas pessoas que têm acompanhado as lives aí estejam machucadas, estejam aí, não querem mais saber de igreja. Talvez você esteja distanciado ou nem mais frequente uma igreja. Eu conheço o meu rebanho, as pessoas que estão acompanhando, mas eu queria dizer uma palavra para você que não pertence à IPI de Pirajuí. Olha, existem experiências diferentes, existem igrejas, pastores, ministérios que estão na contramão de tudo isso, desse mercantilismo dentro da igreja de Cristo. Queria dizer para você, procure uma igreja bíblica. Antigamente nós dizíamos, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje está difícil, né, dizer isso. É mais correto dizer, procure uma igreja mais próximo da Bíblia. Aquela igreja que prega a Bíblia. Procure uma igreja, um rebanho onde você será pastoreado, onde cuidem de você. Onde o cuidado de Jesus será através dos irmãos e irmãs. Será através do pastor, será através da liderança da igreja. Procure uma igreja onde há o ensino, a disciplina e a comunhão. Existem momentos, coisas que talvez muitos passaram por crises, mas eu quero dizer que a igreja de Cristo é muito maior do que a crise que você passou. E é no meio da crise que Jesus cuida de nós. Nós precisamos de cuidados em dias de crise. Em segundo lugar, o texto também nos diz que Jesus cuida de você, dando vida e vida
em abundância. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Louvado seja o Senhor. Nele nós temos vida completa. O que significa, né? Essa vida em abundância? Vida completa, vida total, vida equilibrada. E isso nós podemos ter em meio à crise. Na verdade, eu creio que essa abundância, esse equilíbrio, ele se manifesta nos momentos de crise. Nos momentos em que parece que tudo vai dar errado. Nós temos provisão, nós temos descanso, nós temos o cuidado do Supremo Pastor, nós temos o cuidado de Jesus Cristo. Nesses dias, podemos ter essa experiência com Deus. São dias de isolamento, são dias, tantas coisas que se falam, né? Mas não está proibido ler a Bíblia. Olha só que bênção. Não está proibido dobrar o seu joelho e orar. Não está proibido buscar a face do Senhor. Isso é vida, vida em abundância. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos saciados, o nosso coração experimenta esse tempo de refrigério, de bálsamo. Jesus é o pão que desceu do céu, somos saciados nele, nós encontramos a verdadeira paz no Senhor, no meio das crises. Um texto que fala muito ao meu coração, eu gostaria de... Aqueles que já me conhecem sabem que Deus falou, sempre fala ao meu coração, em 2 Coríntios 6:10, diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Na linguagem de hoje diz, parece que nós não temos nada, mas de fato nós já possuímos tudo. Você que entregou a sua vida para o Senhor, você já tem tudo aquilo que você precisa. Em Cristo nós temos a provisão emocional, a provisão espiritual. E quando o desânimo bater na porta e dizer, olha, você não é nada, você não tem nada para oferecer. Muito cuidado, em Cristo nós já temos tudo. No ministério nós já temos tudo. Como pastor eu tenho experimentado disso. Senhor, o que eu vou oferecer para as ovelhas? Mas Tiago, eu já dei tudo aquilo que você precisa. Glória a Deus. E somos revigorados no Senhor, somos desafiados nele. Ainda em João 10, versículo 7, Jesus diz, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus nos evangelhos, Jesus aqui em João 10, ele se coloca como o único meio de entrada para o reino de Deus. Ele é a porta para a salvação. Não há outro que nós podemos receber a salvação, receber a vida em abundância. Ele também é a porta para a liberdade. Nós podemos entrar e sair, achar descanso, achar a satisfação para a nossa alma. Ele é essa porta de satisfação plena. Ele nos conduz aos pastos verdejantes. Meu irmão e minha irmã, em sua soberania, Deus planejou e executou o plano de salvação por meio do Senhor Jesus. Ele veio à terra para que nós pudéssemos ir ao céu. Ele nos dá a vida completa, Ele nos dá a vida em abundância. O desejo do meu coração é para que você receba esta vida. Você que está longe dos caminhos do Senhor, você volte a esse aprisco. Você volte a estar na presença do Senhor. Você que é crente, mas está com medo, está ansioso, não está dormindo, para que você descubra dessa saciedade, desse amor, desse cuidado do Supremo Pastor, do bom Pastor. E por último, Jesus cuida de você. Por quê? Porque Ele entregou a sua própria vida por você. Queria trazer isso à sua mente.
em dias de crise, são dias em que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos remete às coisas que são eternas e imutáveis. Nós prestamos atenção nas coisas que a todo momento mudam, mas particularmente Deus tem colocado a minha vida da minha família a orar e a dedicarmos tempo para aquilo que não muda, para aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal. Versículo 18, nós temos isso, Jesus compartilhou, Jesus entregou a sua vida e isso nos basta. Olha o versículo, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Preste atenção, Jesus, ele decidiu entregar sua vida por amor. A garantia da salvação não está em mim, não está naquilo que eu puder fazer, mas está no Senhor Jesus. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que a morte de Cristo não foi um acidente. Ele deixou isso bem claro. Olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder para entregar a minha vida, para recebê-la de novo. Eu vou a Jerusalém, vou morrer ao terceiro dia, eu tornarei a viver. Essa é a nossa garantia, a garantia do nosso sucesso, a garantia da nossa paz, a garantia da nossa vida e abundância, mesmo que o barco balance, mesmo que duras notícias venham sobre as nossas vidas. Nós estamos diante de um Deus, nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, nada pode nos separar do seu amor e da sua presença. Em meio às crises atuais, em meio às lutas, as internas e as externas, em meio às notícias difíceis e até mesmo às falsas notícias que inundam as redes aí, os aparelhos eletrônicos, é tempo de descansar no Senhor. Este é o convite de Jesus. Você que está longe dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. Você que está aí distante, você que a sua vida está meio apagada, é tempo de avivar, é tempo de descansar, é tempo de trazer tudo isso que nós já sabemos ou que nós estamos sabendo agora e desfrutarmos de vida em abundância. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele entregou a sua vida por nós. Estamos vivendo dias de crise no meio da igreja, dias de crise no ministério pastoral, mercenários, lobos, mas também são dias de abundância, dias de avivamento. Por isso, Jesus cuida de você. Não se esqueça disso. Ele cuida de tudo, mesmo nos tempos da crise, nos tempos de crise. Seja a crise dentro do seu coração, seja a crise mundial, Ele cuida de nós. E o Senhor também nos dá uma missão. No versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Ainda há outras ovelhas. Mas, meu irmão e minha irmã, essa mensagem nós vamos continuar amanhã. Esse Deus que cuida de você, esse Deus que cuida de mim, que cuida de todos nós, Ele quer usar a nossa vida no seu reino. Ele nos dá uma missão intransferível. Amém? Gostaria de orar com você, mas antes, para encerrar, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, diz assim, Evangelho de Mateus 11, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho,
e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o Senhor. Deus cuida de você. Jesus